Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais o programa Sindicato em Destaque. Agora, 11h30, hoje, 4 de julho de 2020, este programa será apresentado por mim, George de Castro. Lembramos que logo mais este programa estará disponível em todas as nossas redes sociais. Traremos como destaque programa hoje uma conversa com Alba Cristina, ela que é técnica de seguro social aposentada, dirigente do Simpress, educadora sindical e popular, que vai conversar com a gente sobre assédio moral, o que saber e como se combater. Lembramos também que traremos notícias a respeito dos pagamentos já efetuados pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim aos nossos servidores. Também traremos como discussão no programa de hoje o novo formato do Fundeb que está prestes a ser votado na Câmara. Mecanismos de financiamento da educação pública foi criado em emenda à Constituição e pode deixar de existir em 2020. Porque o Fundeb é pauta prioritária neste ano. Sem dinheiro, não há como mudar a realidade de quase 2 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos que continuam fora da escola, e 6,8 milhões de crianças sem acesso à creche. Não há como alterar o fato de que apenas 45% das crianças são alfabetizadas na idade certa e solucionar o grave déficit de aprendizagem em todas as etapas educacionais. Não é possível também mudar a situação de quase a maioria dos municípios brasileiros, que não cumpre o piso salarial dos professores. Para que a fotografia da educação mude para melhor, é fundamental que a discussão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, esteja na pauta prioritária do Governo e do Congresso Nacional neste ano. O Fundeb, sucessor do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Ministério Fundeb, vigorou de 97 a 2006 e é o principal mecanismo de financiamento da educação básica pública no Brasil. Trata-se de um conjunto de 27 fundos de natureza contábil, um para cada um dos 26 estados e o Distrito Federal, cujo objetivo é redistribuir os recursos destinados à educação básica que provêm dos estados, Distrito Federal e municípios. A União também contribui com uma parcela equivalente a 10% do aporte total do Distrito Federal e dos estados e municípios em todo o país. Com o dinheiro do Fundeb são pagos os professores, é custeada a sua formação continuada, assim como o transporte escolar, o material didático, a construção de novas escolas e sua manutenção, desde a creche ao ensino médio. A distribuição dos recursos do Fundeb é feita de acordo com o número de alunos matriculados na rede de ensinos municipais e estaduais, de acordo com o censo escolar do ano anterior e sua atuação prioritária. Isto é, os municípios recebem recursos do Fundeb com base no número de alunos da educação infantil do ensino e do ensino fundamental, e os estados com base nos educandos do ensino fundamental e médio. Como o custo da matrícula em cada etapa educacional é diferente, há fatores de ponderação diferenciados para balizar o cálculo do valor aluno-ano, definido nacionalmente. Em 2018, por exemplo, o valor mínimo por aluno ano, considerando o fator de ponderação para os anos iniciais do ensino fundamental urbano, foi de R$ 3.016,67. Atualmente há duas propostas de emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional sobre o tema, a PEC 24/2017 no Senado Federal e a PEC 15/2005 na Câmara dos Deputados. A PEC 15/2015 foi solicitado pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, DEM de Tocantins, e está em estágio mais avançado de discussão. Já foram realizadas quase 200 audiências públicas para ouvir sugestões de diferentes entidades, pesquisadores e gestores, além de
perenizar o Fundeb, há importantes mudanças sendo discutidas nessa proposta, como é o caso da consagração dos princípios da proibição do retrocesso social, do aumento da contribuição da União e dos critérios de redistribuição de recursos entre os entes federativos. Em 2019, é preciso avançar, todavia, que a discussão de critérios de redistribuição de recursos que considere o alcance de resultados na educação, isto é, que leve em conta, por exemplo, a melhora dos indicadores de alfabetização, de aprendizagem dos alunos, o cumprimento do piso salarial dos professores e políticas de formação continuada. Não basta ter mais recursos se não houver um aprimoramento da gestão do seu gasto, com foco na qualidade da educação. Para essas metas do Plano Nacional de Educação, cuja principal agenda brasileira que saia do papel e se concretize, é fundamental que haja um adequado financiamento da educação pública no Brasil. Esse é o primeiro desafio em 2020, pois sem dinheiro não é possível fazer as correções de rotas necessárias para alcançarmos e avançarmos rumo a uma educação de qualidade, com equidade para todos e todas no Brasil. Esse texto ele foi disponibilizado no site da Nova Escola e é escrito por Alessandra Gode, ela que é fundadora, Alessandra Gotti, que é fundadora e presidente executiva do Instituto Articura, advogada e doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e consultora da Unesco e conselheira nacional e faz parte do Conselho Nacional de Educação. É importante vermos que o Fundeb ele é um recurso muito importante para custear a educação, né? Ele é responsável aí por conseguir pagar os funcionários, fazer também as adequações devidas a cada espaço da escola, também é responsável por disponibilizar alimentação escolar, disponibilizar os serviços de transporte escolar, né? Então, ele é um importante recurso para a educação e está aí prestes a se vencer em 2020. Esse ano, até 31 de dezembro de 2020, está em vigor o Fundeb. Caso não seja feita uma nova proposta, né, não seja aprovada uma nova proposta do Fundeb, infelizmente a educação pública brasileira estará passível a um caos, né? Isso por quê? Porque acabará o financiamento dela. Então é importante que a gente se engaje nessa questão, cobre aí os nossos deputados, especialmente o nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que o mais rápido possível ele possa entrar em votação esse projeto. Já que a gente está aí se encaminhando para a metade do ano, né? Então a gente tem aí mais 6 meses e é necessário ainda passar por essa votação, seguir para o Senado e também entrar em vigor através do presidente, né? Então é muito importante e fundamental que o nosso presidente da Câmara coloque em proposição essa nova votação do Fundeb, que é imprescindível principalmente para os municípios e para os estados do Nordeste, né? Já que devido a déficits de recursos, eles são mais, no caso, tem uma complementação maior da União. Então é muito importante para que a gente não entre em colapso no sistema educacional público brasileiro, se nós não aí considerarmos pensar e repensar e colocar em votação esse novo plano aí do Fundeb. Inclusive é importante a gente ressaltar aqui que já foi escolhido aí, né, o nosso novo ministro da Educação. Então é importante que uma das lutas e uma das falas dele seja principalmente nessa questão de como nós vamos financiar o novo Fundeb. E claro, sem retrocessos, né? A gente já está passando por diversos problemas no nosso país por conta desses retrocessos que vem acontecendo, né? Principalmente em relação à retirada de direitos, né? A gente já está passando por um processo de pandemia, então nós não aceitaremos nenhum retrocesso no nosso sistema educacional, que já é falho e que se continuar, né? Que se não houver aí uma ampliação desses recursos, ele vai piorar. Então é importante e necessário que a gente também faça essa cobrança aos nossos deputados e de modo especial ao presidente da Câmara para que ele logo faça essa votação.
Agora vamos receber com muita alegria, né, a Alba Cristina, ela que foi anunciada no início do programa como técnica de seguro social aposentada, dirigente do Simpresse e educadora sindical e popular, no qual vai falar um pouco sobre assédio moral, né? Primeiramente, Alba, eu queria perguntar para você o que caracteriza realmente o assédio moral, né? Desde já agradeço a sua participação. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar você, George Castro, pela forma como você vem conduzindo com tanta habilidade o programa Sindicato em Destaque. Parabenizar a direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, na pessoa da Edileia, pela persistência com que vem mantendo esse programa tão importante para manter informado a base da sua categoria e agradecer a oportunidade de, nesse momento, contribuir com o debate sobre o assédio moral. Vejam só, a percepção da realidade hostil no universo do trabalho como crime e sua construção em busca de um amparo legal é recente aqui no Brasil, cerca de uns 20 anos. Por que a gente diz que é recente? Então, pela complexidade dos elementos dessa relação, ainda necessitamos de muitos esclarecimentos, às vezes até para os próprios autores, né, que conduzem essa relação hostil. Então, é importante mesmo a gente caracterizar, citar elementos concretos dessa realidade, né? E a gente identifica como comportamentos agressivos, no sentido mesmo de desqualificar, desmoralizar, desestabilizar emocionalmente o trabalhador e a trabalhadora, tornando esse ambiente desagradável e doentio. Na maioria das vezes, o objetivo dessas atitudes, né, é desestruturar a relação do profissional com o seu ambiente de trabalho, para forçar aquela pessoa a pedir a demissão, desobrigando assim o patrão de arcar com as despesas trabalhistas. E isso no mundo do trabalho privado. E no setor público, forçando mesmo por uma incompatibilidade, às vezes política, forçar o trabalhador também a pedir o afastamento. E como é que isso ocorre? Né? Ele pode ocorrer por meio de humilhações, ofensas, ridicularizações, ameaças, punições, né? E dessa forma, o agressor ele coloca mesmo em risco a saúde física e psicológica da vítima. E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes o assédio é muito claro. Ele vem com ações diretas. Por exemplo, acusações, insultos, gritos, humilhações públicas. Então, essas são atitudes visivelmente agressivas, mas ela pode vir também em ações indiretas, como a propagação de boatos, isolamento do trabalhador, recusa da comunicação, fofocas, exclusão social, distanciamento, transferências arbitrárias. Então, são ações indiretas que caracterizam também o assédio moral. Broncas e gritos constantes, ataques disfarçados de brincadeira, virar motivo de chacota entre colegas de trabalho, receber cantadas do chefe com promessas de promoções e outras situações constrangedoras, né, que a gente nem sempre consegue fazer uma leitura exata de cada ambiente de trabalho, mas situações, enfim, constrangedoras podem ser enquadradas como assédio no local de trabalho. Então, se você, trabalhador ou trabalhadora, convive constantemente com esse tipo de tratamento, você pode estar sendo assediado, e isso é crime, né? Então, assim, o que o autor pretende mesmo com isso? Onde ele quer chegar, né? Detalhando mais o que eu disse anteriormente. Então, ele quer desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo, pressioná-lo a pedir demissão ou afastamento, provocar a sua remoção para outro local de trabalho. E fazer também, às vezes, com que a pessoa se sujeite passivamente
às determinadas condições de humilhação, de constrangimento, e às vezes até mais condições de trabalho e qualquer tipo de exploração. Então, a gente pode identificar também comportamentos que são típicos da pessoa agressora. Como identificar esses comportamentos, né? A pessoa geralmente começa uma conversa sempre amedrontando quanto ao desemprego, à transferência, ameaça constantemente com demissão, sempre colocando em situações em que ele expressa o poder sobre a vida, sobre o trabalho daquela pessoa. Usa ofensas ao se expressar, sempre depreciando ou criticando, rebaixando a pessoa, o trabalho da pessoa, hostilizar e desqualificar constantemente esse trabalho, espalhar boato e expor, em geral, o trabalhador, a trabalhadora a situações vexatórias, né? Então, às vezes, as práticas ocorrem sem que o próprio agressor tenha consciência que isso é um crime e uma forma de violência psicológica. Mas isso, de qualquer forma, gente, não diminui a gravidade do assédio moral e os danos causados às pessoas, que devem buscar ajuda para dar fim a esse problema e o próprio local de trabalho que incentiva ou tolera essa prática. Então, quando a gente diz que o assédio é crime e que há uma busca de amparo legal para isso, por que que ele é crime? Porque ele adoece ou agrava doenças nas pessoas. A depressão e a insônia são algumas delas. Como é que fica mesmo as vítimas? Que sintomas a gente identifica, né? Então, existem pesquisas que apontam que mulheres e homens reagem de maneira diferentes quando são vítimas do assédio. As mulheres, em geral, costumam ter crise de choro, palpitações, tremores, insônia, depressão, diminuição da libido. E os homens, eles tendem ao alcoolismo e principalmente alimentam uma sede de vingança, ideias de suicídio, e isso pode trazer como consequência também a violência doméstica. Outro elemento que tem muito importante dentro do assédio é o assédio sexual. Então, o Código Penal brasileiro caracteriza o assédio sexual como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do trabalho. Então, isso é o que a lei, no seu Código Penal brasileiro, classifica como assédio sexual. E é bom a gente ressaltar que o assédio sexual não é uma exclusividade feminina. Acontece caso em que os homens também são vítimas, mas em proporção menores, né? Então, como é que se dá esse assédio sexual? Por meio de atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes, né? Desde que sejam condicionados a um elemento claro para você manter o emprego. Se você não se deixar tocar, não se deixar violentar, você vai perder seu emprego. Quando esse comportamento também deixa claro que isso vai influir em promoções de carreira, quando isso prejudica o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima de qualquer forma, né? E ameaçar e fazer com que as vítimas cedam ao assédio sexual por medo de denunciar aquele abuso. Então, investidas em insinuações explícitas de cunho sexual, sensual, de forma constante e uma coisa bem clara, sem o desejo e a aprovação da vítima. O assédio sexual no mundo do trabalho, ele pode ser identificado e reconhecido sempre com convites recorrentes para sair, pressões sexuais verbais, comentários inconvenientes, toques intencionais, esbarrões propositais, apalpadas, né, que
é muito citado, olhares sugestivos, exibição de fotos ou textos pornográficos com insinuações. Então, são situações que no mundo do trabalho não cabe, que a gente sabe que é inconveniente, né? E sempre o seguinte, a hierarquia, a condição de hierarquia é um fator predominante nos casos de assédio sexual no trabalho, né? E aí também vem uma pergunta diante disso: de quem é a culpa? Tende-se a levar consideravelmente a culpa para a mulher, no caso, né? A pessoa como se veste, como se comunica. Então, ela sempre, a mulher é responsabilizada pelo comportamento. E a acusada de vítima vive culpada, passa a ser culpada, né? Então, quando não há essa denúncia no ambiente do trabalho, o crime continua e a pessoa permanece imune e vai fazendo novas vítimas, né? Então, o assédio sexual, ela causa impacto, ele causa também impacto na saúde física e emocional, como ansiedade, depressão, perda ou ganho de peso, dores de cabeça, estresse, distúrbio do sono e, consequentemente, uma diminuição na produtividade no trabalho, claro, né? Então, sofrem com o próprio ato também, porque muitas ficam inibidas da sua própria liberdade, o seu direito de escolha, mudando às vezes a forma de se vestir, de se relacionar, sentindo-se intimidadas e muitas vezes mais agressivas com o intuito de frear aquelas abordagens. Então, as consequências para a vítima de resistir ao assediador pode levar aquela pessoa assediada a perder o próprio emprego. Então, a gente vai ver isso no momento posterior sobre as legislações, sobre as consequências. E reforçar que essa realidade não acontece só com mulheres. Então, as mulheres são vítimas, 52% das mulheres no Brasil já foram vítimas de assédio moral, enquanto homens, 48%. E do assédio sexual, as mulheres, 80% das mulheres já foram vítimas e os homens, 20%. Então, o assédio é uma situação doentia, séria e exige de nós cuidados e providências para que essa situação diminua nos ambientes de trabalho, acabem com esse sofrimento, tanto a homens como a mulheres. Bom, gente, então nesse caso, a pessoa assediada, como toda pessoa que vai denunciar um crime, ela tem que apresentar provas, né? Tem que apresentar a materialidade do crime. E aí a gente tem algumas orientações. No caso do assédio, a pessoa deve, em primeiro lugar, resistir, né? Então, anotar com detalhes todas as humilhações sofridas, com dia, mês, hora, ano, local ou setor em que tá acontecendo, o nome do agressor, os colegas que testemunharam, o conteúdo da conversa. Quer dizer, quanto mais detalhes você conseguir anotar, é mais importante. Então, a situação aconteceu hoje de manhã, aconteceu de tarde, aconteceu isso. Você vai anotando num caderninho, cronologicamente, para apresentar como prova. A outra coisa muito importante é a gente dar visibilidade. Então, o que é isso? Procurar ajuda de colegas, né? Principalmente daqueles que testemunharam, que tiveram presente ao fato ou que já sofreram também humilhações do agressor, mas ainda não tem coragem nem organização para isso. Ver outras pessoas que por acaso frequentam o teu ambiente de trabalho. Não é obrigado a ser um colega de trabalho, mas pode ser uma pessoa que frequente, uma pessoa que não seja servidor público, mas seja terceirizado, outro profissional qualquer, né? A terceira dica que a gente dá é organizar. Então, esse apoio, essa organização de elementos, ela é fundamental. Você pode buscar pessoas fora da empresa,
de ir conversar, buscar apoio de um vereador, de uma pessoa pública que possa interferir, né? E que possa também ser uma testemunha desse processo, né? A outra coisa, evitar conversar com o agressor sozinho. Você leva sempre uma testemunha, com um colega de trabalho ou um representante sindical, dependendo do nível de relação que está tendo, né? Se já está partindo para uma negociação sindical, então sempre chamar um representante sindical. Outro elemento importante é exigir por escrito as explicações daquele ato agressor, no caso de uma transferência, de um assédio moral, um assédio sexual, escrever, né? E permanecer com a cópia claro, da carta que você enviou, do documento que você enviou, né? Então, se você é testemunha das cenas de humilhação no trabalho, tem que tentar superar o medo e ser solidário com o colega, porque você pode ser a próxima vítima, né? E nessa hora você não vai ter o apoio dos colegas. Então, vamos driblando esse medo, a gente vai fortalecer a luta, o enfrentamento a esse crime. E se você deixa dobrar o medo, você reforça o poder desse agressor, né? Outra dica também, outra orientação é procurar o sindicato para relatar o acontecido, né? E diretores, e em outras instâncias também, como médicos, advogados do sindicato, aí tem Ministério Público, Justiça do Trabalho, a Comissão de Direitos Humanos, Conselho Regional de Medicina, são assim, entidades que a gente cita como exemplo, mas dentro da sua cidade você deve buscar a realidade mais próxima, as igrejas, né? Então vamos lá. Outra coisa também é muito importante é buscar o apoio de familiares, de amigos e colegas, pois o afeto nesse momento, gente, a solidariedade, a velha mão amiga, elas são muito importantes para a gente recuperar a nossa autoestima, a dignidade, a identidade e exercer a nossa cidadania e tocar o barco em frente, né? No caso do assédio sexual, também essas duas materialidades das provas, elas se identificam muito, né? Objetivamente, a gente tem que reunir provas. Então, se você recebe e-mails, bilhetes e pessoas que testemunham, é importante compartilhar a situação com os colegas de trabalho para que, de alguma forma, eles possam ajudar a pessoa a intimidar essas ações, né, do assediador. Comunicar ao Departamento de Direitos Humanos, procurar o sindicato, como já foi dito, registrar a ocorrência na delegacia de atendimento à mulher, no caso das mulheres, porque a Lei Maria da Penha fornece também um suporte muito interessante. Nesse caso, inclusive, orienta como a pessoa a regimentar essas provas, né? E, através do sindicato, também procurar um advogado. Importante também é a gente perceber que há um arcabouço legal em torno disso. Isso não é coisa só de sindicato, como dizem, da cabeça do movimento sindical. Não. Existe um arcabouço legal muito sólido que nos apoia nessas iniciativas, né? Então, o assédio moral e o assédio moral ele tem sido tratado, embora não tenha, que ainda esteja em processamento essa legislação mais clara, mas muitas questões estão sendo resolvidas através de elementos do direito civil, do direito do trabalho, do direito administrativo, através da improbidade administrativa, eu ainda vou falar sobre isso, e do assédio sexual já está claramente tipificado no artigo 126 do Código Penal, né, sobre constrangimento ilegal, ameaça. Então, a gente não deve se intimidar com isso. E, recentemente, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT,
também na sua Convenção 190, tipificou o assédio moral como crime, né? Então, é uma legislação também que serve de muita referência para os outros casos mais localizados de assédio moral ou assédio sexual. É muito interessante, no caso do serviço público, é que nós já temos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, né, direcionando esse crime para a improbidade administrativa, no sentido que é uma conduta que contraria o bom andamento administrativo, a boa gestão. Então, nós temos um caso concreto em que a Corte Superior reconheceu e criminalizou o prefeito da cidade do interior do Rio Grande do Sul, quando essa servidora denunciou um problema de dívida do município ao Ministério Público. Então, por conta disso, ela ficou obrigada a trabalhar numa sala de reuniões que não tinha ninguém durante 4 dias, foi ameaçada a ser colocada em disponibilidade, foi obrigada a tirar férias de 30 dias sem ela solicitar, né? Então a ministra que julgou, ela caracterizou que o que ocorreu com aquela servidora foi um clássico caso de assédio moral agravado pelo motivo torpe. Então o prefeito foi condenado à perda dos direitos políticos e à multa equivalente a 5 anos de remuneração da época. Então, gente, nós temos muitos casos reconhecidos. Por outro lado, a gente também tem muitos casos que são negados porque não se consegue, a vítima não consegue materializar o crime, quer dizer, juntar as provas de que o crime aconteceu. Então, é preciso a gente estar alerta com tudo que foi colocado, esses elementos citados aqui, que têm contribuído para consolidar o direito do trabalhador e da trabalhadora que sofre de assédio moral e para intimidar agressores nessa prática desumana. Então, aqui a gente faz um chamamento em defesa dos direitos humanos, que as pessoas fiquem mais alertas a isso, não se intimidem, procurem um sindicato, procurem as entidades que possam ajudá-lo de alguma forma e não guarde esse sofrimento só para você. Você não é culpado disso. Culpado é quem agride, é quem desrespeita a dignidade da pessoa humana. Para finalizar, eu gostaria de esclarecer que as orientações e a divulgação sobre a natureza das provas desse crime, que algumas tão simples, né, de serem coletadas, elas estão contribuindo significativamente para aumentar o número de casos denunciados e reconhecidos pela Justiça e a consequente punição dos agressores e também a diminuição da tentativa de agressão nesse ato de assédio moral. Então, eu espero ter contribuído com alguns elementos nessa para avançar essa informação e esse diálogo e mais uma vez agradecer o espaço, a oportunidade e me colocar ao dispor para outros momentos. Um grande abraço a todos e a todas. Ok, Alba Cristina, mais uma vez agradeço pelos seus esclarecimentos. Agradeço aqui em nome de toda a diretoria do Sindicec, de todos os nossos servidores e servidoras. Muito obrigado pela sua contribuição, né? Muito importante nesse momento onde a gente vê uma cobrança maior sobre os servidores, né? Seja aí no âmbito da educação, no âmbito da saúde, a gente consegue perceber esse mal-estar, né? Esse mal-estar que não é só um mal-estar físico, mas que é também um mal-estar psicológico e que a gente pode com certeza configurar como assédio moral. Então, muito obrigado pela sua participação.
Finalizamos então mais esse programa, Sindicato de Destaque, mas antes de terminar, a gente gostaria só de falar que este programa é gravado e até então nós recebemos a informação que hoje, dia 4, estariam sendo debitados os pagamentos de nossos servidores aposentados e pensionistas do QUIPREV. Agradeço a participação de todos e lembro que logo mais a gente estará disponibilizando este programa via Facebook, YouTube e nas nossas demais redes sociais. Muito obrigado e um ótimo fim de semana para todos.